Então, mama, agora faz um pouquinho de um resumo da história da família, da nossa família Ghelardi. Meu avô, Giuseppe Ghelardi, e minha avó, Angiola Benedetti Ghelardi, foram para o Brasil em 1911 no navio Rei Vittorio Emanuele. Okay. Foram com meu tio Amilcare, minha tia Liduína, e chegaram no Brasil, lá já estavam o pai da minha avó, Rinaldo Benedetti, era meu bisavô, e a mulher Clorinda Benedetti. Já estavam no Brasil. Eles foram num bairro de São Paulo encontrar com eles e morarem ali, e no Brás, em São Paulo. Algumas coisas meu avô contava quando eu era menina, sobre uma música, o Itino me dá um figo. Ele me falava da rua que ele morava, da casa, da janela que a minha avó esperava todo dia. Ele falava que aquela rua se chamava Stradone. E a minha avó esperava ele olhando pela janela, que existe até hoje. Ele também frequentava, ele ia na tenuta de São Rossori, que era uma hípica do rei, e ele falava que roubava os peixes do rei. Ele limpava a neve em Paris para ganhar algum dinheiro. Trabalhou também numa fábrica de cal em São Giuliano Terme. Trabalhou numa pedreira em Asciano. Que faz parte de São Giuliano Terme, Asciano. Sim. Asciano Pisano. Asciano Pisano. A minha avó lavava roupa, como vocês viram, no tanque, em São Giuliano Terme. A minha avó trabalhava junto com as irmãs numa fábrica de tecelagem em Gelo. Ali é um bairro que se chama Gelo. Eu picava fumo pro meu avô, fazia barba, levava café com leite para ele, pão, chá. Quando ele chegou no Brás, ele abriu uma quitanda na rua Dona Maria Joaquina, número 39, no Brás. Ele vendia verdura. Comprou um terreno de 30 por 60, vendia verdura na rua. Trabalhou também na fábrica Oberdan, que ficava na Moca. Voltou 2 vezes para a Itália, 1920 e 1921. Usava camiseta Cerolas. Usava suspensórios. Quando a minha mãe tinha 9 anos, ela foi aprender a bordar filé. Meu avô fazia rede para ela bordar. Fez 2 casas nesses terrenos e plantou todo o terreno. Fazia coelho com alecrim. Coelho e alecrim. Falava que da polenta, do minestrone, da uva. Vinho ele não bebia mais porque pensavam que ele ficou cego por conta do vinho, e não era glaucoma. Quando ele ficou idoso, ele pedia um docinho que na Itália se chama chicchino, para amenizar a dor do câncer. Ele levava a marmita para minha mãe numa fábrica num bairro afastado do centro de São Paulo. Ele levava a marmita para minha mãe. A fábrica se chamava Jaime, era uma tecelagem de turcos. Na Vila Esperança? Não, Vila Franquinho. Lá na... Se chamava Franquinho. Perto da São Miguel. Ticoatira, Avenida Ticoatira. Ele usava calça cinza com suspensórios, camiseta tamanco português. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu levava o café da manhã, almoço, e minha mãe levava a janta. Em 1921 morreram Rinaldo Benedetti e Clorinda Benedetti. Que eram os pais deles? Eram os pais da minha avó, Angiola Benedetti.
Ele estava na Itália. Ah, tava Eles estavam na Itália. fazendo o quê? Ele veio, meu avô, Giuseppe, veio visitar a mãe porque ela estava doente e minhas tias, que eram irmãs da minha avó Aldiola. Ah, A minha tia Meniquina, ela tinha ficado louca. Eu estava num sanatório. ah. Ele ficou Perdeu um o ano, juízo. um ano. E em 1921, com a morte dos dois sogros, morre minha tia Liduína de pneumonia. Ah. E Que ano foi? 1921. É. Antes da vovó nascer. Sim. Nesse intervalo, a minha avó teve uma criança que se chamava Helena. E ela morreu com 10 meses. Ah. E minha avó achava que não teria mais filhos, que era a menopausa. Ela foi no médico que eu cheguei a conhecer, Dr. Mancini, na Maria Marculina, no Brás, e ele falou que não era menopausa. Ela estava grávida e era a minha mãe. Grávida Minha mãe da vovó. nasceu dia 23 de outubro de 1925. Em 1925 mataram o Cúrcio Pala, que era casado com a minha tia-avó, Maria Benedete Pala, irmã da minha avó Angiola Benedete Ghelardi. Mas por que mataram ele? Foi no tempo do fascismo, mataram. Eles tiveram 7 filhos. Mas mataram aonde? Mataram na Itália, Na frente, não, na Itália, assim, aqui em São Juliano na Terme. São Giuliano Terme, Em frente do bar. em frente do bar, na rua Giacomo Matteotti. rua Giacomo Matteotti. Onde morava. Era a casa que morava a Maria Benedete Pala, e morou também meu avô, minha avó, e mataram o Cúrcio e o pai, e ficaram 7 filhos. O meu avô, Giuseppe Ghelardi, mandou o dinheiro para Maria Benedete Pala viajar para o Brasil. Eles demoraram 2 anos, só que o navio que eles tinham comprado, o bilhete, eles não tomaram esse navio. Não pegaram o navio, Pegaram outro navio. E o navio Porque que perderam era... o navio? O que aconteceu? Trocaram, eu não Trocaram sei o o que navio. fizeram. Eles pegaram outro navio. Não Mas- sabe o nome do navio. Não sei, eu não sei o nome. Tá bom, agora a gente procura. O que aconteceu? O navio que meu avô tinha comprado os bilhetes As passagens. afundou, mas não se esperava mais. E Eles achavam que tinha eles morrido. achavam que tinha morrido tudo. Quando foi um dia em 1927, bateram na porta à noite a Maria Benedete Pala com os 7 filhos. E a minha avó gritava que era tudo fantasma. Era a casa da minha mãe. Eles ficaram na casa da minha mãe 2 anos hospedados, até arrumarem lugar para eles ficarem, porque tinha outras famílias que também eram imigrantes italianos. Na casa da vovó. Não, no bairro. No bairro, No bairro entendi. que nós morávamos, que Na Vila se Esperança. chama Vila Esperança, tinha outros que os Palas casaram com os Finosi, que era do mesmo ramo da família, consanguíneos. Primos. Primos irmãos, Primos de consanguíneos. primeiro grau. Primos de primeiro grau. O que aconteceu? Aqui na Itália, em São Giuliano Terme, ficaram o irmão do meu avô, Vittorio Ghelardi. Ele tinha os filhos e os sobrinhos. E meu avô, que morava no Brasil, Giuseppe Ghelardi, fez uma procuração para Osvaldo Orsini, que era sobrinho do meu tio-avô Vittorio Ghelardi, vender 2 terrenos aqui na Itália.
Só que esse marinheiro, ele sempre aportava em São Paulo, em Santos, e nunca devolveu o dinheiro para o meu avô. Não se sabe o que aconteceu com os terrenos. O terreno do meu avô, que era 30 por 60, era tudo circundado de cipreste que meu avô tinha plantado. Isso já em São Paulo? Em São Paulo, Vila Esperança. No terreno tinha pera, caqui, figo, tinha mais que tinha tanta coisa. Tinha um poço, o famoso abacate, poço. Abacate. Minha mãe fez um galinheiro, tinha galinha, pato. Tinha poço. Tinha poço, o poço era de água, não tinha fogão, era fogão a lenha. Era complicado. E quando ele ficou cego, ele tinha 64 anos, não podia mais trabalhar na rua porque começou o trânsito, começou as máquinas. E minha avó, infelizmente, faleceu em 1947. Angiola Benedetti Ghelardi. O meu avô faleceu em 1963. Eu já tinha 16 anos. E o que eu me lembro, ele falava muito da polenta, da neve, do Stradone, sempre falou do Stradone. E do vinho, não bebia mais vinho porque tinha medo e não tinha o porquê. E o que você fazia? Fazia mais o que com ele? Eu com 9 anos, minha função era limpar o quarto de sábado, trocar a cama. Ele tomava banho dentro do quarto porque nós não tínhamos banheiro, tínhamos uma latrina e fazia barba com navalha. A unha quem cortava era minha mãe, porque eu tinha medo. Aí eu levava o café, eu acho que eu já te falei, o café da manhã, almoço, a janta minha mãe que levava. Porque ela trabalhava numa tecelagem de turno. Uma semana de manhã, uma semana de noite. E era isso. Meu pai trabalhava, fez um barracão de tábua, de madeira, no fundo da casa. Nós não tínhamos chuveiro, nós não tínhamos água encanada. O primeiro fogão era um fogão de lenha. O primeiro fogão a gás da minha mãe, eu tinha 12 anos. Minha mãe conseguiu comprar um fogão na Rua Direita, no centro de São Paulo, na Praça da Sé. Mas era o último fogão, minha mãe conseguiu pegar um fogão de 3 bocas. Era assim. A casa, minha mãe demorou muitos anos para reformar, porque estava se deteriorando. Em 1957, 58 que ela começou a arrumar a casa, mudar janelas, porque era tudo estilo da Itália, era tudo janelas verdes, vidro para dentro, as portas de bandeira, era isso. Não se tinha nada.